Boa noite, galera. Vamos gravar a aula de número 26 do Alicerce. Continuando com a parte de geometria, essa vai ser a 10ª aula de geometria. Estamos na penúltima aula da playlist, ok, galera? Então, depois dessa, só teremos mais uma, ok? O tema da aula de hoje é algo também fundamental, caráter de alicerce mesmo, básico, que são os pontos notáveis de um triângulo. Em centro, baricentro, ortocentro e circuncentro, e a origem deles, né? Então, hoje vamos comentar um pouco sobre isso, tá? Então, compartilhando com vocês a nossa tela. Pronto, está aqui a nossa tela. Então, estamos aqui no Alicerce 2020, né? Gravando, começamos a gravar em 2021, estamos agora gravando a parte de geometria em 2022. Tá aqui o que nós já fizemos até agora. Temos 25 vídeos já gravados. E agora hoje o vídeo 26, né? Vamos hoje gravar o vídeo do número 26. Esse aqui é o 10º, a geometria começou no vídeo 17, e esse é o 10º vídeo de geometria que vamos gravar hoje, esse vídeo aqui de número 26, tá? Então vamos lá. Bem, o tema da aula de hoje são as sevianas e os pontos notáveis do triângulo. O roteiro da aula vai ser, a gente vai falar sobre o conceito de seviana, vamos falar das sevianas especiais e vamos falar dos pontos notáveis, usando para isso o GeoGebra como ferramenta de apoio, tá? Pronto, então vamos começar. Vou minimizar aqui só um pouquinho a tela. Pronto. O que são sevianas, pessoal? Então a definição é a seguinte: qualquer segmento que une o vértice de um triângulo a qualquer ponto do seu lado oposto. Vamos supor que a gente vai escolher o vértice A. Nós temos aqui 3 vértices, vamos escolher o vértice A. Então, qualquer segmento que una A ao lado oposto, que seria BC, então é uma seviana. Então, se eu escolher esse ponto aqui do lado oposto BC, então, opa, agora sim. Isso aqui é uma seviana, se for um segmento, isso aqui é outra seviana, isso aqui é outra seviana. Ou seja, como nós temos infinitos pontos no segmento BC, nós possuímos infinitas sevianas. Qualquer um dos segmentos que una a qualquer ponto de BC vai ser uma seviana, tá? Tem as sevianas referentes ao vértice A, que eu fiz aqui várias, mas teríamos as sevianas referentes ao vértice B, por exemplo. Então, se eu pegar aqui o ponto B e unir até esse ponto, também temos uma seviana. Se escolhemos esse ponto agora aqui, temos essa outra seviana. Se escolhemos esse outro aqui, temos essa outra seviana. Ou seja, temos seviana partindo do vértice A, temos seviana partindo do vértice B, temos seviana partindo do vértice C. Então, qualquer seviana que saia de C e vá até qualquer ponto aqui do lado AB, que é o oposto a C, isso aqui seria uma seviana. Então, beleza. Esse é o conceito de seviana, conceito bem amplo, bem genérico. E por que ele é importante? Ele é importante, na verdade, porque existem algumas sevianas especiais. Vou aumentar aqui um pouquinho. Essas sevianas especiais é que farão a diferença, porque temos propriedades especiais nessas sevianas. Então, vamos lá. A primeira seviana se chama altura, que é a seviana que sai do vértice e forma 90 graus com o lado BC. Então, vejam aqui um ângulo 90 graus. Então, só das infinitas sevianas existentes, só uma delas forma 90 graus. Essa seviana se chama altura, tá? Segunda seviana especial, bissetriz. Ela também sai daqui do mesmo vértice A. Sim, é isso que eu falei para A, tem para B e tem para C, tá? Como eu já falei antes, mas vamos fixar só o ponto A por enquanto. A bissetriz, o que é? Então, você traça uma seviana com a seguinte propriedade. Esse ângulo BAC, ele vai ser dividido em 2 pedaços iguais, que eu chamei cada um aqui de X.
Então, se eu divido aqui em dois ângulos iguais, esse segmento se chama bissetriz. Que é o conceito genérico de bissetriz, né? Que está mostrado na parte 4 da apostila. Então, esse segmento AD aqui se chama bissetriz relativa ao vértice A, né? E referente a um triângulo, obviamente, né? Então, temos a segunda seviana. E a terceira e última seviana especial se chama mediana, que é a mediana que também sai do vértice A e divide o lado BC em dois segmentos de mesma medida, que eu chamei aqui de X. O que faz com que o segmento BD seja igual ao segmento DC. Então, se isso acontecer, esse segmento aqui, AD, é chamado de mediana. Então, mostramos aqui as três medianas especiais que temos: a altura, a bissetriz e a mediana. Vamos visualizar isso no GeoGebra, tá? Então, passando aqui para o GeoGebra. Então, aqui, três sevianas feitas. A da esquerda, a altura, a do meio, a bissetriz, e a da direita, a mediana. Então, veja que eu vou mexer aqui, ó, o triângulo. Então, veja aqui na primeira, os ângulos, a reta, mesmo mexendo aqui o triângulo, veja que são infinitos triângulos que eu estou fazendo aqui, infinitos, ó. Vejam que sempre permanece a propriedade, no caso aqui da esquerda, e do segmento ser perpendicular. No caso da segunda, dos ângulos serem iguais. Veja que os ângulos mudam na do meio, ó, mas o valor fica igual. Ó, o valor é igualzinho para os dois ângulos, ou seja, é uma bissetriz mesmo. E na terceira, se eu mexer com BC aqui, ó, pessoal, ó, na terceira figura, veja que esse ponto V aqui é o ponto médio. Então, esse segmento aqui, eu não dei nome para ele, aqui foi a bissetriz UT, só para ficar bem claro aqui no texto, a bissetriz UT, e aqui eu também não nomeei, vamos nomear. Vou chamar aqui, renomear por X. Temos a mediana XV, que ela sai do vértice X e vai até o ponto médio V. Veja que o ponto V não deixa de ser ponto médio, mesmo que eu mude o triângulo, ele não deixa, veja que os dois segmentos têm sempre a mesma medida. Então é isso, galera. Temos aqui os três, dado, né, triângulos iguais, as três medianas diferentes. Percebam que são segmentos com tamanhos diferentes, tá? E com propriedades diferentes. Mas são especiais, né? Na primeira, os ângulos do lado oposto têm a mesma medida, no caso 90. Nesse caso aqui, os ângulos do vértice têm a mesma medida. E nesse caso aqui, os segmentos, o lado oposto foi dividido em dois segmentos congruentes, iguais. Pronto, então essa é a ideia central dessa aula, trabalhar essas sevianas especiais. Só que além das sevianas especiais, merece também ser lembrado um conceito bem importante da geometria, que é o conceito de mediatriz de um segmento, AB. Dado um segmento AB, por definição, a mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular a esse segmento AB e que passa pelo seu ponto médio M. Então, se eu fizer uma reta que passe pelo, vamos supor que esse ponto M seja ponto médio, ou seja, o segmento AM tem a mesma medida, é congruente a MB. Se isso acontecer, esse M é ponto médio, né? Então, esse M é ponto médio. Se eu fizer agora uma reta perpendicular a AB, ou seja, que forma 90 graus, com AB que passe por M, se eu fizer uma reta aqui assim, se esse ângulo aqui for de 90 graus, obviamente esse aqui também vai ser, porque aqui dois somam 180, então 90 para cada lado, essa reta daqui vai se chamar mediatriz. E como propriedade dessa mediatriz, todos os pontos dela equidistam de A e de B. Então, se você marcar um ponto I aqui, a distância de I até A é a mesma distância de I até B. Você pode provar isso com facilidade usando
congruência de triângulos, que já foi falado na nossa aula 20, né, pessoal? Então, o ponto I, ele pertence à mediatriz. O ponto J, que também pertence à mediatriz, a distância de J até A é a mesma distância de J até B. Tanto que uma outra definição de mediatriz é lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos dados. Os dois pontos dados, obviamente, são os pontos A e B. Então, a mediatriz, ela equidista todos os pontos, eles são infinitos, né? Porque já que é uma reta, todos esses infinitos pontos aqui equidistam de A e de B. Se você quiser construir com rigor, lá na apostila, né, no item 4, a gente mostra lá o passo a passo, né? Como é que se constrói uma mediatriz usando compasso? Você faz o segmento AB, conforme está feito aqui. Essa é a etapa 1. Etapa 2, você concentra em uma das extremidades, vamos supor que seja a extremidade A, você faz uma circunferência com um raio que seja maior do que a metade do segmento AB. Você faz aqui esse arco. Depois concentra agora na outra extremidade, no caso a extremidade B. Você faz uma outra circunferência com o mesmo raio, esse raio daqui, você faz aqui também, nessa outra, e traça essa outra circunferência. Essa é a etapa 3. Aí na etapa 4, você vai marcar os pontos C e D, que são a interseção dos dois. Finalmente, você faz a reta CD. Essa reta CD, que eu acabo de mostrar, ela é a mediatriz, tá? Ou seja, ela é equidista desses dois pontos A e B. Você prova isso por congruência, e o caso L a L vai dar conta, provavelmente, da congruência aqui, tá? Então, é essa a ideia aí que vamos usar. Ou seja, vamos trabalhar agora no triângulo com essas três servianas e com a mediatriz, que não é uma serviana, mas também vai gerar um ponto notável do triângulo. Então, finalmente chegamos na parte que nos interessa. Qual? O ponto de encontro das três mediatrizes em um triângulo vai ser chamado de circuncentro. O ponto de encontro das três bissetrizes, já que são três vértices, né? Tem três bissetrizes, se chama encentro. São três medianas, o ponto de encontro das três se chama baricentro. E são três alturas, o ponto de encontro das três se chama ortocentro. Vale destacar agora uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Quando você tem três segmentos concorrentes, ou seja, segmentos que se cruzam, quaisquer, eles não necessariamente vão se encontrar em um único ponto. Então, vou fazer um primeiro segmento aqui. Vou fazer aqui um segundo segmento. Eles se cruzam aqui nesse ponto. Se eu fizer agora um terceiro segmento, eles não têm que se cruzar no mesmo ponto. Mas, no caso das três mediatrizes, das três bissetrizes, das três medianas e das três alturas, esses três segmentos traçados obrigatoriamente passarão por um mesmo ponto. Ou seja, eu afirmo que esse ponto é único. Como é que eu... E aí? Tá bom, você fala, mas vamos provar isso. Então, vamos agora fazer uma prova. Vou escolher um dos 4 pontos especiais, vou escolher o baricentro. E vamos provar agora que o baricentro de um triângulo, ele é único. Só existe ele, não existe mais de um, tá? Lembrando que o baricentro é o ponto de encontro das três medianas, né? Então, eu posso fazer as três medianas e ver que esse ponto, ele é único. É isso que nós queremos provar. Então, vamos fazer as medianas. Então, o que é que eu faço agora? Marco aqui o ponto médio de AC e faço essa primeira mediana. Né? Esse segmento, eu sei que é igual a esse. Faço um ponto médio aqui de AB e faço a segunda mediana. Onde, como é mediana, divide aqui em dois segmentos iguais. Né? O conceito de mediana é isso, que une, né, que une o vértice, no caso eu estou partindo, né, do vértice C até o lado oposto a B, pegando o ponto médio de AB. Então aqui, esse primeiro ponto B seria o primeiro baricentro da figura. Vamos supor
que o ponto médio de BC seja esse. Então, vamos lá. Como é que eu provo que esse cara aqui vai ser único? Quando eu passar aqui esse ponto, ele vai passar pelo ponto B. A gente então vai provar por absurdo, tá, pessoal? Vamos provar por absurdo. Prova por absurdo. Como é que se prova por absurdo qualquer teorema em matemática, pessoal? A gente pega a tese, que no caso a tese é justamente o baricentro é único, e nego. Você nega essa tese. Negar essa tese, negar que é único é dizer que tem mais de um. Então, o baricentro não é único. Negar isso aqui é dizer que ele não. Se não é único, tem mais de um. Então, quando eu unir aqui esse ponto A até esse ponto médio aqui, se eu estou... A minha hipótese do absurdo, então, gera a informação de que, por exemplo, o cruzamento dessa mediana com essa aqui não é o ponto B, é o ponto B'. Deixa eu apagar aqui o B, que não ficou muito bom aqui, não. Pronto, o ponto B está aqui, que é esse, e o ponto B' está aqui. Em tese, são pontos diferentes, e ambos são baricentros. Então, pela minha definição de baricentro, B e B' são baricentros. Ponto B e B' são baricentros. Tá. Só que nós vimos no vídeo 19, que falamos de semelhança e mostramos a aplicação de semelhança, nós vimos uma propriedade lá justamente do baricentro, né, pessoal? A propriedade que nós vimos é que em qualquer triângulo, na hora que você traça o baricentro divide cada mediana na proporção de 2 para 1. Sempre, sempre. Em qualquer triângulo, o baricentro divide as medianas na proporção 2 para 1. Isso foi provado, vocês vejam o vídeo lá 19, que isso é verdade. Ou seja, agora não está bom aqui esse B e B', né? Vamos mudar aqui de nome, para não ficar uma confusão. Vamos chamar esse cara de D. Pronto, agora sim, para não ficar confuso. Então, vamos lá. Então, usando o teorema que nós vimos, DB, então B seria um primeiro baricentro, é um pedaço da altura, está sendo dividido pelo baricentro, então ele vale o dobro. Então, dá um nome para cá, F é o dobro de DF. Estamos usando aquele teorema lá do vídeo 19, proporção de 2 para 1. E também, né, eu poderia falar aqui para o outro segmento aqui também, né, eu vou chamar aqui de G, poderia falar que CB é o dobro de PG. Beleza. Agora, se B' também é baricentro, o segmento AB', não, deixa eu voltar, o segmento DB', ele é o dobro do segmento B'F. Pessoal, aqui eu errei, né? DB é o dobro de BF. Foi mal aqui, hein? DB é o dobro de BF, né? DB é esse cara, BF é esse cara. Corrigindo aqui o meu erro. Pronto. Beleza. Então, agora, temos que achar uma contradição, né? Na prova por absurdo, a gente tem que justamente encontrar uma contradição. Então, vamos encontrar a contradição. Qual é? Visualmente falando, a gente percebe que o ponto B' está fora do segmento DB. Está na mesma reta, mas está fora. O que quer dizer, então, que visualmente é claro que DB' é maior que DB. Todos concordam? DB' é maior que DB porque ele está lá à direita, está fora de DB. Agora, visualmente também, nós sabemos que, como o ponto B
está fora do segmento B'F, então PF é maior que B'F. Né? Não é difícil concordar que esse segmento aqui é maior do que esse. Beleza. Só que nós sabemos que dB' quem é, pessoal? dB', substituindo aqui, é 2B'F. E sabemos que dB, olhando para cá, é 2Bf. Ou seja, simplificando aqui por 2, podemos dividir qualquer equação pelo mesmo número positivo, que a desigualdade não se altera. Então, B'F é maior que Bf. Espera aí. Aqui eu estou dizendo que B'F é maior que F. E aqui eu estou dizendo que Bf é maior que B'F. Nós temos uma contradição, nós temos um absurdo. Se eu gerei um absurdo, é porque a minha tese, a minha hipótese do absurdo, a minha hipótese que eu criei, foi ela responsável pela contradição. Então, ela é falsa. Se essa hipótese é falsa, ou seja, se B e B', quer dizer, se não é única, a negação de não ser único é ser único. Conclusão, o baricentro é único. Só existe um dado, um triângulo. E claro que o ponto B e B' coincidem, né? São o mesmo ponto. Ou seja, esse ponto, na verdade, está um pouquinho mais para cá e a mediana, na verdade, passa por aqui e não por aqui, como eu desenhei, tá certo? Essa é a ideia, então, da unicidade. Todos os outros três segmentos, todos os outros três pontos notáveis, você pode, então, provar essa unicidade, provei de um deles, só para mostrar a ideia de como é que se prova por absurdo. Vamos agora, então, para o GeoGebra, visualizar esses pontos notáveis. Então, vamos lá. Está aí o incentro. Incentro é o ponto de encontro das três bissetrizes. Então, vejam que nesse desenho, eu posso mexer aqui o triângulo e os ângulos são esses segmentos verdinhos são todos bissetrizes. Veja que os ângulos são sempre iguais. Ó. Não interessa o triângulo que eu faça, esses ângulos são ângulos sempre iguais. Então, esse ponto é o nosso baricentro. Desculpa, é o nosso incentro, foi mal. Qual é a propriedade geométrica importante do baricentro? É a seguinte, você traça uma circunferência inscrita nele. Então, incentro, voltando lá para o nosso início, incentro, ela recai numa circunferência inscrita. Né? Fácil aqui, ó. Aqui vai ter uma circunferência inscrita e no circuncentro vai ter uma circunferência circunscrita. Olha a inicial do nome, né? Então, voltando para lá, é possível traçar uma circunferência com centro e que tangencie os três lados ao mesmo tempo. Então, como é que eu vou traçar ela agora? Bem simples, eu vou fazer uma perpendicular que passe por esse ponto e perpendicular a um dos lados. Pronto. Faço a interseção dessa perpendicular com o lado, essa interseção aqui, e agora faço um círculo aqui. Então, percebam, vamos esconder aqui essa linha, então percebam que quando eu mexo o triângulo, a circunferência está sempre inscrita, ou seja, ela sempre tangencia os três lados, ó. Não interessa. Sempre, ó. Posso mexer o triângulo à vontade e essa circunferência sempre tangencia os três lados. Então, essa é a propriedade do incentro, fazer uma circunferência inscrita. Vamos para o segundo. O baricentro aqui é o ponto de encontro das três medianas. A mediana é a cerviana que sai do vértice e vai até o ponto médio. Então, perceba que ao mexer o triângulo, olha que esses dois lados aqui são iguais, ó, 5,94, 5,94, 3,92, 3,92, 7,58, 7,58. E se eu mexo o triângulo, mudo os três lados,
Continua a ser ponto médio. Então, eu fiz o segmento que sai do vértice até o ponto médio. Então, esse ponto B aqui é o baricentro. B de baricentro. Tem uma propriedade geométrica muito legal, que é a seguinte. Ele é uma espécie de centro geométrico da figura, ou seja, um ponto de equilíbrio. Então, eu mostro esse equilíbrio fazendo o que eu fiz aqui, a área. Eu fiz esse triângulo aqui, de baixo, é o EBF, olha a área dele aqui embaixo. Eu fiz o triângulo DBF, olha a área dele aqui, e fiz o triângulo, esse outro triângulo EBD, e olha a área dele aqui. Pessoal, essas áreas são sempre iguais. Olha que coisa fantástica. Você muda, 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 e as áreas desses triângulos são sempre iguais. É uma espécie de centro geométrico. Então, está lançado um desafio para vocês agora, se vocês fizerem um triângulo de madeira, e vocês quiserem equilibrar esse triângulo de madeira, segurando, usando apenas um dedo, onde é que você tem que segurar o triângulo para haver equilíbrio e você conseguir equilibrar com um dedo só um pedaço de madeira plano, no formato de um triângulo? Então, a resposta é você vai botar o dedo no baricentro. Se você botar o dedo no baricentro, você vai conseguir equilibrar esse triângulo, ou seja, um centro geométrico. Então, com muitas aplicações práticas, então, essa propriedade, tá, pessoal? Falamos do segundo ponto notável, vamos para o terceiro. O terceiro é o circuncentro, que é o ponto de encontro das três mediatrizes. Veja que as três mediatrizes já estão feitas aqui, ó. Essa mediatriz forma 90 graus com esse lado aqui, essa mediatriz forma 90 graus com esse lado, essa mediatriz aqui forma 90 graus com o terceiro lado. Perceba que se eu mexer o triângulo, ó, elas nunca deixam de ser. Eu não fiz o ângulo 90 graus, vou fazer aqui só para você visualizar. Olha o ângulo 90 graus aqui. Tá marcando porque tem que marcar a interseção antes. Deixa eu marcar a interseção aqui primeiro. Agora deu certo, vamos marcar o ângulo. Então veja que o ângulo é de 90 graus, pessoal, tá vendo? Então eu mexo o triângulo, ó. Eu mexo o triângulo e nunca deixa de ser 90 graus. Então esse ponto se chama circuncentro, que é o ponto de encontro das três mediatrizes. E qual é a propriedade interessante do circuncentro, pessoal? Desse cara aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, deletar, é só. Desse ponto aqui eu consigo fazer uma circunferência, que o centro é o ponto C, e vai até um dos lados, ó, e passa rigorosamente por todos os outros vértices. Então, você muda e muda qualquer ponto, ó, e nunca vê. Uma coisa interessante de observar é que tem, ó, o circuncentro pode ficar dentro do triângulo, mas pode ficar fora também, pessoal. E o que é que deve ter um triângulo para ele ficar fora? Que propriedade deve ter um triângulo para ele ficar fora? Ou que propriedade deve ter um triângulo para ele ficar dentro? É bem fácil de perceber, ó. Vou fazer aqui um ângulo. Esse ângulo aqui, ó. E vejam a medida desse ângulo, ó. 95 graus é um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Olha que interessante agora, veja, ó. Enquanto ele é obtuso, o ponto está fora, né? Agora, quando eu vou diminuindo esse ângulo, vou diminuindo, diminuindo, e quando chega, ó, em 90 graus, ele toca no lado que vinha a ser a hipotenusa, já que é um triângulo retângulo, quando tiver 90 exatamente, né? E quando fica obtuso, pessoal, olha, fica dentro, ó, agudo, né? Obtuso fora, agudo dentro. Olha que legal. Então, qualquer triângulo acutângulo que você fizer, ou seja, que tem os três ângulos agudos, o circuncentro vai tá dentro. Agora, é interessante que aqui, ó, quando chega aqui, ó, não é esse ângulo que é 90, quem é 90 agora é esse aqui, ó. Então, se eu medir esse aqui, é esse que deve ter 90 graus, aproximadamente. E ele fica obtusando agora, mas não é esse que é 90 graus, agora é esse que é 90 graus. Tá?
Então, é uma propriedade bem interessante que triângulos acutângulos têm circuncentro dentro. Triângulos obtusângulos têm circuncentro fora. Agora, o quarto ponto notável é o ortocentro. Ele é o ponto de encontro das três alturas. Então, percebam que eu mexo aqui no triângulo, ó, e esses três segmentos marcados são sempre alturas, porque sempre formam 90 graus com o lado oposto. Ó. E o ponto de encontro dessas três alturas se chama ortocentro. Agora, veja que interessante. Vou medir esse ângulo aqui de novo também, igual como eu fiz com o circuncentro. Ó. Estão vendo esse ângulo, né, pessoal? Ele deve ter aqui, ó, nesse momento, 66,8 graus. Vou mexer nele. Eu vou começar a aumentar esse ângulo. Vou aumentar, aumentar, aumentar. Ó, já está em 80. Olha. Ah, mas ele não está robusto, o meu desenho. Eu teria que ter feito retas, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo melhorar agora esse desenho aqui. Pronto, se eu fizer agora o ponto de encontro dessas duas retas, agora vai dar certo, ó. Pronto. E o ponto O, deixa eu exibir aqui a... E vamos agora esconder o ponto O. Para não haver confusão. Pronto, escondi o ponto O. Vou esconder aqui também essas duas retas que eu acabei de fazer. E o ponto O agora foi substituído por esse ponto. Então, veja agora quando... Pronto, voltando agora. Quando esse meu triângulo ele ficar obtusângulo, veja agora o que acontece com o ponto. E ele continua fora ainda, não, sem aparecer. Por que será? Ah, já sei. É que eu fiz os ângulos, as alturas, perpendiculares ao segmento e não à reta, tá? É esse o probleminha aqui. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir isso. Ó. Foi errado. Qual seria a ideia? Fazer uma reta. Eu deveria ter feito uma reta aqui para esse lado. E uma reta aqui para esse lado. Então, quando eu fizesse agora a perpendicularidade passando desse ponto, mas perpendicular a essa reta. Pronto. Essa está aí a primeira altura. Mesma coisa com o outro. Perpendicular passando por esse ponto a essa reta. Agora vai dar certo, pessoal. Esse ponto agora é o ortocentro. Vou esconder essas linhas de apoio que eu fiz. Vamos esconder. Vejam. Agora deu certo. Pronto. Quando o triângulo fica obtusângulo, pessoal, olha de novo, ó, o ortocentro fica fora. Quando ele fica acutângulo, ele fica dentro. E quando ele é retângulo, o ortocentro é justamente o ponto de encontro dos catetos, né? O vértice que une os catetos. Diferentemente do ortocentro, que quando é 90 graus, olha que interessante, o circuncentro está no ponto médio da hipotenusa. O circuncentro aqui do triângulo retângulo é o ponto médio da hipotenusa, enquanto o ortocentro do triângulo retângulo é justamente o vértice que une os catetos. O vértice oposto à hipotenusa. Pronto, mostrado aí os três. Sim, qual a utilidade prática do ortocentro? Ele não tem uma utilidade direta nele. Agora, se você fizer um triângulo, pegar aqui os pontos. Se você fizer um triângulo, ó, vou marcar aqui esse ponto. Já devia estar aparecendo. É P2. Então vamos fazer agora. Já que eu não estou achando ele aqui, vamos fazer aqui uma paralela, ó.
Vamos fazer aqui uma paralela. E vamos fazer aqui uma paralela. Acho que vocês estão percebendo que foi formado um novo triângulo, né, pessoal? Deixa eu ir no meio aqui um pouquinho para eu conseguir ver. Pronto, tá aqui, ó. Foi formado um novo triângulo. Então, é interessante perceber que esse ortocentro, ele é o circuncentro desse novo triângulo. Ou seja, se você unir daqui para cá, olha que legal, você vai passar exatamente por esse vértice e por esse. Então, esse triângulo aqui formado, que é semelhante ao primeiro, de razão 2, né? Ele é o dobro, esse lado aqui é o dobro desse, esse lado aqui é o dobro desse, esse lado aqui é o dobro desse. Esse triângulo aqui, o ortocentro do triângulo original é o circuncentro desse outro. Então, veja que se eu mexer aqui, ó, ele sempre vai passar essa circunferência pelos três vértices, ó, exatamente pelos três vértices. Pronto, isso seria a propriedade especial do ortocentro, tá? Tem mais, né? A gente podia falar de triângulo órtico, de outras coisas, mas vamos parar por aqui. E agora é interessante visualizar todos os pontos notáveis juntos. Então, eu vou criar aqui com rapidez, eu criei aqui esses comandos no GeoGebra, então olha que interessante. Vou mandar criar um incentro. Aí é só clicar nos três pontos, ó, que o incentro aparece, ó. Olha que beleza. Circuncentro, mesma coisa. Só clicar aqui nos três pontos, ó, que o circuncentro aparece. Tá vendo? Ele chamou aqui de H2, de G2. Vamos para o terceiro. Ortocentro. Clico aqui nos três, ó, e aparece o ortocentro. Vamos logo mudar as letras, né? Ortocentro usar a letra O. Vai ficar mais claro aqui. Em centro usar a letra I. Aí, sentido. E circuncentro usar a letra C. Ok? O baricentro, né, pessoal? Cadê o baricentro? Tá aqui o comando baricentro, ó, que eu criei. Eu clico aqui nos três pontos. E tá aí o baricentro. Que eu vou chamar de, renomear e chamar de B. Pronto. Posso até apagar todas essas linhas aqui. Apaga todo mundo, né? Não posso fazer isso, não. Então, não tem como. Deixa assim mesmo. Tá. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar aqui, ó. São 4 pontos distintos. 4 pontos distintos, ó. Tá? A gente pode até depois discutir a questão do alinhamento. Existe algum alinhamento entre eles ou não? Essa é uma questão bem interessante para se discutir, se há alinhamento ou não. Agora vem a pergunta central. Existe algum caso em que todos esses 4 pontos coincidem, pessoal? Esses 2 pontos vermelhos, que são o circuncentro e o centro. O ponto amarelo, que é o baricentro, e o ponto azul, que é o ortocentro. Olha que interessante. Se eu tiver um triângulo equilátero, pessoal, como é que eu sei que é equilátero? Vou mandar medir os 3 lados. Ó. Vou mandar medir esse lado. Cadê esse lado aqui? Vamos só fazer ele aparecer aqui, segmento. É ele aqui, ó. Vou mandar para ele aqui, vou mandar aparecer o valor do lado. Pronto, o valor dele aqui. Não, eu quero o valor dele. Pronto, apareceu o valor desse lado. Vou fazer a mesma coisa com esse outro. Quero saber o valor dele. O valor, não o nome. Pronto, agora foi. E o terceiro, mesma coisa. Ó, quero saber o valor dele. Pronto, então veja que interessante. Quando ele fica aproximadamente equilátero, vou tentar botar os 3 lados iguais. 5, 14...
5,14. Olha, aqui está quase equilátero, faltando pouquinho para ficar equilátero. Não vou conseguir com tanta precisão, eu posso levar um tempo aqui, ó. Ó, consegui praticamente equilátero e você vê que os 3 pontos, os 4 pontos estão no mesmo lugar. Mas na hora que ele deixa de ser equilátero, os 4 pontos deixam de estar no mesmo lugar, pessoal. Acho que deu para ter uma ideia boa, né? Visualizar essa propriedade bem interessante. É isso, galera. Eu acho que está cumprido o nosso objetivo, né? Com essa aula de hoje. Que era falar sobre esses pontos notáveis que existem no triângulo, em centro, baricentro, ortocentro e circuncentro. Cada um deles com uma propriedade, né? Então, vamos recapitular a aula de hoje. O incentro, que é o ponto de encontro das 3 bissetrizes. Nesse ponto, você traça uma circunferência inscrita, incentro inscrita, circunferência inscrita. O baricentro, que é o ponto de encontro das 3 medianas. Você encontra um centro geométrico da figura, um ponto de equilíbrio. Muito legal você fazer, por exemplo, triângulo de madeira, segurar com o dedo ou pendurar ele por uma linha no teto. Você une esse, faz um furinho exatamente no baricentro, prende uma linha e esse triângulo de madeira, se ele for triângulo realmente, ele vai ficar na horizontal, ele não vai ficar nada inclinado, segurando por um ponto só. Isso é uma propriedade legal do baricentro. O circuncentro, você traça uma circunferência circunscrita, ou seja, que enquanto a inscrita ela tangencia os 3 lados, ela toca em um único ponto os 3 lados, a circunscrita passa exatamente pelos 3 vértices, os pontos, né, limites aí do triângulo. E, finalmente, o ortocentro, você é o ponto de encontro das 3 alturas, enquanto o circuncentro é das 3 mediatrizes, né? Então, o ortocentro, 3 alturas. E você pode fazer um triângulo semelhante ao triângulo original, com razão 2, com os lados paralelos aos lados originais. E esse ortocentro, esse mesmo ponto que é o ortocentro, ele também é o circuncentro desse outro triângulo semelhante. Essa é uma propriedade. Alguns falam também que se você unir o encontro da altura com o lado, aí forma um novo triângulo chamado triângulo órtico, mas existem propriedades lá no triângulo órtico que acho que para a aula de hoje não é interessante tocar, tá certo? Então é isso. Fizemos uma aula a respeito dos pontos notáveis. Espero que vocês tenham compreendido. Playlist do Alicerce está terminando. Só vai faltar mais um vídeo agora, onde eu vou falar dos apótemas, dos polígonos regulares, inscritos e circunscritos numa circunferência, e quanto às medidas dos apótemas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, aula 27, que vai ser a última, tá, galera? Então, um grande abraço, espero ter ajudado aí com essa aula de hoje. Valeu, galera, até a aula 27.